E hoje nós vamos falar sobre o quinto dia, a vida espiritual. Então, o texto base que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, a sua justiça. E depois o mundo físico, as coisas que você quer nesse mundo. Eu preciso de prosperidade, eu preciso de recursos financeiros, eu preciso melhorar meu intelecto, eu preciso melhorar as coisas do meu trabalho, da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. As coisas físicas, elas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, o mundo espiritual, as coisas do outro reino, as coisas do Senhor, as coisas do Espírito, as coisas da raiz. E depois o mundo físico, o fruto, depois ali as folhas, depois o caule, eles serão acrescentados. Se você adubar bem o pé, se você regar o pé, saiba que a árvore vai crescer, ela vai dar fruto. Esses frutos serão frutos frondosos, essa árvore será frondosa, esses frutos serão muito bons, serão frutos gostosos. Por quê? Porque a raiz está sendo adubada. Mas e o crente que não cuida da vida espiritual? O crente que anda nessa vida e não lê a palavra, não participa do grupo de oração dos 10 dias, não busca a presença do Senhor. O crente que vive uma vida só de ir para a igreja e voltar, mas ele mesmo não tem uma profundidade com o Senhor. O que vai acontecer? Ele não vai subsistir quando a tentação vier. Ele não vai conseguir permanecer quando as lutas vierem. Por quê? Porque a parte humana dele, a carne, ela vai tomar conta da vida do crente. Daí então, a, a lição número 5 ela vem falando sobre essa saúde espiritual. Quando nós pensamos em comunhão diária e ininterrupta com Deus, geralmente nós pensamos em Daniel. Daniel era um homem que tinha um cuidado com a vida espiritual. Ele tinha um cuidado com a raiz. Vocês sabem que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel todo dia ia na janela e ele fazia suas orações. Mesmo quando houve o decreto de que ele não poderia mais fazer as orações, ele permaneceu buscando a presença do Senhor e orava em direção a Jerusalém, na sua janela lá. Veja que há um comentário que diz o seguinte: as janelas abertas não eram tanto para deixar sair suas orações, as orações de Daniel, mas para deixar entrar o Deus de Israel. Então, a oração não é necessariamente somente para você falar com Deus e você falar aquilo que você precisa, que você quer, aquilo que você tem necessidade, mas é para deixar Deus entrar. Lembra? Deixa a luz do céu entrar. Por quê? Porque nós queremos que a luz de Deus entre em nossa vida. Daniel era o sal e a luz do Criador no mundo secular que ele vivia. Às vezes, você, querido irmão, dentro da sua família, por ser o nosso canelinha de fogo dentro da família, por ser uma pessoa de oração dentro da família, é possível que seja por causa de você que Deus esteja protegendo o seu filho, por causa que você está deixando a luz do céu entrar. A oração não é só para você falar as coisas, mas para deixar Deus entrar. É por isso que Deus está protegendo teu esposo, está protegendo tua esposa. É por isso que Deus ainda está mantendo a sua família, segurando ali os quatro ventos. É por isso que os santos anjos estão acampando ao redor daqueles que o amam e os temem. E o que é que o texto bíblico diz mais? E os livra. Deus tem livrado você de muitas maldições, maldições que você nem sabe, problemas que você nem sabe que poderiam estar acontecendo com você. Deus está livrando por causa do quê? Da oração, de alguém que esteja orando, de alguém que está buscando a vida espiritual. E então o inimigo não consegue entrar, por quê? Porque tem aquele irmão que está orando, aquele pai que está orando pelo filho lá, aquele irmão que está pedindo oração dos 5 nomes aqui. O pastor está orando. Coloca aqui os 5 nomes que você quer que nós estejamos orando, que você está orando. Vamos nos unir.
Aí o inimigo ele não consegue entrar. Por quê? Porque nós estamos defendendo aqui. Enquanto o diabo está tentando arrebentar lá, nós estamos de joelho aqui, clamando, pedindo, intercedendo. E aí então os anjos do Senhor estão indo em direção. Olha, tem fulano de tal, estão clamando por ele, estão pedindo, estão intercedendo. Vamos lá atrás do povo lá para não deixar o inimigo levar a ovelha do Senhor. É por isso que a luz, ela brilhava por aquelas janelas lá de Daniel e dava à sua vida o poder de brilhar no mundo escuro. Veja que a palavra do Senhor, ela deixa claro que Daniel era uma pessoa que estava orando ali, buscando a presença do Senhor todos os dias. Mas há um perigo muito grande que os irmãos da igreja estão passando. E esse perigo eu quero falar para vocês. O perigo do cristianismo ocasional. Tem gente que só é crente na igreja. Eu já vi muito crente desse. É só crente na igreja. Às vezes o Facebook do irmão não é crente. Às vezes o YouTube que o irmão está assistindo não é crente. Às vezes os filmes que ele está assistindo não é filme de crente. Mas o irmão ele está correndo um sério perigo, porque muitas das vezes o irmão é crente só onde? Na igreja. Ele é crente só quando está no ambiente das coisas do Senhor. Você precisa não correr mais esse risco quando você tiver uma vida de verdade com Deus e não somente uma rotina de ir para a igreja, de trabalhar, de fazer as coisas na casa de Deus. Não é seguro ser um cristão ocasional, diz a lição. A autora declara que cumpre-nos ser semelhante a Cristo em nossas ações a todo tempo. Ou seja, Cristo todos os dias orava, Cristo todos os dias buscava a presença do Senhor e cumpre-nos ser semelhante a Cristo, porque o que é o cristão? Cristão é um pequeno Cristo. Isso é cristão. Então, pela graça, estamos seguros para o tempo e a eternidade quando nós somos mais semelhantes a Jesus Cristo e fazemos mais do que ele fazia. Veja o que a autora declara. O conhecimento experimental do poder da graça, recebido em todos em tempos de prova, e de mais valor, é de mais valor do que o ouro e a prata. Ou seja, quando você tem conhecimento de experiência com Deus, vale mais do que o ouro e a prata. Uma coisa é o irmão ir na igreja, ficar ouvindo ali o milagre que aconteceu com fulano, Deus fez bênção com outro, um testemunho de outro irmão e tal. Mas e eu, pastor? Cadê o meu milagre, Senhor? Cadê as coisas que eu tenho pedido? Bem, diz a autora que esse conhecimento experimental que nós estamos propondo na lição aqui, recebido em tempo de prova, quando você está sendo provado, quando você está passando por tribulação, é de mais valor do que o ouro e a prata. Quando você recebe essa prova e também recebe a graça no momento da prova, você saiba que você está recebendo algo de mais valor do que o ouro e a prata. Ele confirma a fé do que confia nele. Quem confiar em Deus, quem esperar no Senhor, quem tiver um cristianismo real, Deus vai confirmar para aquele que crê. Deus não vai te abandonar. A certeza de que Jesus lhe é um auxílio bem presente comunica-lhe uma ousadia que habilita a confiar na palavra de Deus, nele confiando com inabalável fé sobre as mais probantes circunstâncias. Ou seja, quem confia na palavra de Deus, quem se habilita na palavra de Deus, confiando nele, não terá a fé abalada. Vai estar firme em todos os momentos. Então, como é que eu faço para poder ficar firme diante das provações? Como é que eu faço para poder ficar firme diante das tribulações que me vêm? Quando você tem um cristianismo real, quando você rega a raiz, quando você busca, quando você estuda a palavra, então o teu mundo físico vai melhorar. Mas o cara não faz isso. Ele só está preocupado no trabalho, ele só está preocupado nas coisas. Ele tem que acordar de manhã cedo, o cara já sai correndo para as coisas, ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Ele não está preocupado com o mundo espiritual, ele já não ora mais, ele já não jejua mais, ele só vai pensar na igreja mesmo quando é no dia de culto que ele tem que ir para a igreja. Então, esse irmão, ele não vai ter essa força, essa vitalidade. Mas se o irmão mudar a sua perspectiva e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus,
então as outras coisas que ele tanto quer, os sonhos que ele tanto quer, a paz que ele tanto deseja, essa vai ser acrescentada na vida dele. O motivo pelo qual tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação e, e não terem o Senhor constantemente diante dos seus olhos. É por isso, irmãos, que a autora declara: quando o irmão, e o motivo de muitos irmãos serem abandonados a si mesmos, é porque o irmão não tem Jesus perto dos seus olhos. É por isso que o irmão está abandonado. Ele não tem Deus perto dele. Ele não busca a presença do Senhor, ele não se limpa para poder, ele não se purifica, ele não se consagra, ele não consagra os seus planos e o plano dá errado. Ele não pede a direção de Deus, ele não pede a sabedoria divina para tomar decisões, dá errado a vida do cara. Veja que a autora declara que todos os bons objetivos e as boas intenções que nós temos não nos tornarão aptos a resistir o mal. Ou seja, o irmão é crente, o irmão tem boa intenção, o irmão gosta de fazer as coisas de Deus, o irmão tem até boa intenção, mas isso não vai fazer dele apto para vencer o mal. Por que não vai fazer apto para vencer o mal? Porque o irmão, de acordo com a autora, devemos ser homens e mulheres de oração. O irmão deve ser um irmão que cultiva as coisas de Deus, por mais que ele queira ir para o céu, por mais que o irmão tenha ali, como é que ela declara aqui, um objetivo, uma boa intenção de levar os filhos de Deus, os filhos dele para a igreja, para o caminho de Deus, ele tem boa intenção de levar ali, de ir para o céu. Não, se for perguntar para o irmão, não, vai dizer, não, pastor, eu quero ir para o céu, pastor, eu quero ruas de ouro, coisa de cristal, eu quero não ter saúde, não ter doença, eu quero ter saúde. Se for perguntar para o irmão, não, ele tem boas intenções, mas ele não está fazendo por onde esses milagres aconteçam em sua vida. Ele tem boas intenções, ele quer coisas boas, mas ele não está buscando. Nossa petição não devem ser débeis, ocasionais, nem apressadas, mas as nossas orações devem ser fervorosas, perseverantes e constantes. É um fato de que quando oramos, devemos orar com perseverança. Quando oramos, devemos orar buscando ali a Deus, mas de forma fervorosa, como se fosse um ato de fé. Que nosso coração se eleve continuamente, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Que cada respiração seja uma oração, diz a autora. Ciência do Bom Viver, página 329. Perceba, querido irmão, que é muito importante que você tenha diariamente uma comunhão com Deus. Olha, todos os dias, mesmo depois que passar os 10 dias de oração, nós estamos ainda fazendo aqui o culto. Todos os dias, todas as manhãs, nós estamos fazendo o culto aqui no nosso programa do Go Six, do Grupo das Seis. Por que nós estamos todos os dias buscando? Porque a autora aqui declara que existe uma importância diária em você, todos os dias, ter uma comunhão com Deus. Sei que a vida de nossas ovelhas, de nossos irmãos, é uma vida muito corrida. Sei que todo mundo tem suas atividades e tudo. Então eu proponho a você, acorde de manhã cedo e busque a presença do Senhor para que o teu dia seja aberto, para que o seu mundo físico comece a dar frutos. Comece o dia regando. Todos quantos se acham sobre as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Tem que ter essa hora tranquila de buscar a presença do Senhor. Nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo, com os seus costumes e suas práticas. Ou seja, no momento de comunhão, no momento em que você busca ao Senhor, tem que ser aquele momento em que você vai revelar, não fazer o que o mundo faz. Não fazer o que as coisas do mundo, a harmonia do mundo te puxa. Não, não, não. O mundo quer que eu esteja vendo filme, assistindo, correndo, trabalhando, não sei o quê. Não, não, não. Eu não vou fazer e não vou viver em harmonia com o mundo. Eu vou parar um momento para buscar a presença de Deus. Eu vou parar um momento para buscar as coisas do alto. Ou seja, eu não estou em harmonia com o mundo. Porque muitos estão em harmonia com o mundo. Acorda de manhã cedo, trabalha, não sei o quê, assiste, come, tem que fazer a comida, tem que fazer cuidar das crianças e tudo mais. Veja, isso são as coisas que existem no mundão de meu Deus. Mas você tem que romper.
essa espiral. Como é que eu faço isso? Buscando o Senhor, para que as coisas melhorem. Lembre-se que, irmãos, a gente sempre diz que você tem que gastar um tempo amolando o facão. Se você tem que cortar uma lavoura, se você tem ali que fazer um trabalho grande, se você tem que trazer seu filho de volta para a igreja, se você tem que cuidar das coisas do Senhor, se você tem que cuidar da família, se você tem que trabalhar e você tem muitas atividades em sua vida, então você tem que amolar o facão. Por quê? Porque então você vai cortar muito mais rápido, sua vida será muito mais fácil, porque você está indo com o Senhor. Agora, e o irmão que tem a vida dele e não amola o facão? Ele bate na madeira, bate, bate, e ele gasta uma energia enorme e a árvore não corta direito. E quando corta, é com muito sacrifício. Quando ele faz algumas coisas na vida dele, é com muito sacrifício. Por quê? Porque ele não amolou o facão. Então você tem que acordar de manhã cedo, amolar o facão. O que que é? Você tem que acordar, buscar o Senhor, se preparar para o dia que vem. Você tem que estudar a palavra, a sua lição da escola sabatina tem que ter um momento para isso. Para quê? Para que você possa correr durante o dia e o inimigo não ter força contra você. Para que você possa ter ali as coisas acontecendo de forma mais fáceis, porque o Senhor está no meio de nós. Quando Deus estava no meio do acampamento, quando Deus estava no meio de nós, no meio do povo de Israel, havia uma proteção maior. Deus está no meio do seu povo. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz a sua voz ser ouvida. A terra se dissolve, quebra os arcos, quebra a lança, quebra os carros de fogo. Ele mesmo diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre o povo. Lembra disso daí? É Salmo 46. É um fato de que é necessário que nós tenhamos uma experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Temos que ter essa experiência. Olha o que a autora declara: quando todas as outras vozes silenciam, em quietude, esperamos diante dele o silêncio da alma. E esse silêncio torna mais distinta a voz de Deus. Quando nós nos silenciamos, a voz do Senhor fala mais alto. Quando nós paramos de pensar nas nossas próprias coisas e pensamos nas coisas do Senhor, então a voz se torna mais alta. Existe motivo para a oração. E eu gostaria que hoje você fizesse uma oração para que Deus e para que a comunhão sua se torne um hábito diário, para que você tenha prioridade a cada manhã de estar na presença do Senhor, de perseverar ali com essa influência e força espiritual. Você busque a cada manhã a presença do Senhor e ore por seus amigos que nós falamos aqui. Bem, coisa alguma, diz a autora, é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invisível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de Sua palavra, pela fé em Sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo. E ele assegurará com suas mãos que nunca a soltará. Diz Ciência do Bom Viver, página 105. Perceba, querido irmão, que o texto deixa claro para a gente que se você se acha uma pessoa fraca, pastor, eu não tenho força assim como o senhor está falando, não, pastor. Se você não se achar forte, então Deus tem como preencher você e fazer você mais forte do que qualquer um. Porque o que nos faz ser forte é a presença dele. Agora, se o crente se acha fortão, ele não lê a Bíblia porque ele é fortão, ele não ora porque ele não precisa de Deus, ele não investe tempo porque ele julga não precisar disso, porque se precisasse o faria, então sabe o que que é? Esse irmão vai cair. Cedo ou tarde, a força humana vai cair. Quantas vezes você já deve ter dito a Deus: Deus, eu não vou pecar mais nisso, e você acaba errando de novo. Quantas vezes você já deve ter dito: Deus, eu vou permanecer forte nisso, e você acaba caindo de novo. Por quê? Porque a força humana é fraca. Mas quando a força humana se une com a força de Deus, então você tem verdadeiramente força. Por isso, quando nós examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre suas páginas sagradas.
Quando você abre a Bíblia, há uma luz enorme saindo dela. Os santos anjos se apoderam do ambiente onde você está e ilumina todo o ambiente, porque você é um irmão que está buscando a palavra. É um fato de que a mente tem que se exercitar nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, se enfraquecerá. Diz Mente, Caráter e Personalidade, página 71. Quando nós buscamos a palavra de Deus, o que acontece com sua mente? Você fica mais forte. Diz a autora. Você tem mais força. Mas o contrário também é verdadeiro. Ela declara: do contrário, sua mente vai fazer o quê? Se enfraquecer. Quantas vezes percebemos irmãos com a mente fraca, problemas emocionais se avolumando no coração do irmão, o irmão com muitas dificuldades. Eu já vi, por exemplo, irmãos que nem são tão estudados, mas eles estudam a palavra e são irmãos fortes. A palavra parece que traz uma vitalidade para aqueles irmãos que estudam, que se aplicam a ela, que buscam a verdade. Portanto, a importância de adorar, de fazer uma adoração pública e particular. Eu falei para vocês sobre essa adoração porque julgamos ser importante. Não somente você fazer a sua adoração particular, de buscar a presença do Senhor, de vir aqui a cada manhã no nosso Go Six, no nosso programa das 6 da manhã, e você também ler sua palavra, de você orar, mas também queremos que você faça isso na igreja. Temos percebido que os nossos irmãos têm abandonado muitas das vezes os cultos. Às vezes o irmão não tem ido no culto do domingo, às vezes o irmão não tem ido no culto da quarta-feira. Sempre ele vai ter uma história. Estou cansado, cheguei tarde, o mundo, o céu, o mar. No trabalho o cara chega cedo. Na igreja, no sábado de manhã, ele não chega. Para a escola sabatina, o irmão não chega cedo. Ele vai chegar lá, ele só vem no sábado mesmo, aí ele só vem no sábado depois das 10. É um fato de que a autora declara, é um erro negligenciar a adoração pública de Deus. Quando você está em coinonia com a igreja, esses irmãos que estão negligenciando isso, isso é um erro, diz a autora. Os privilégios do culto divino não devem ser considerados levianamente. O privilégio de estar na igreja, no culto divino, não deve ser considerado, eu vou da igreja se der, se não der, de forma leviana, como alguns fazem. Aqueles que cuidam dos doentes encontram-se muitas vezes impossibilitados de desfrutar desse privilégio, mas devem ser cuidadosos em não deixar de frequentar, sem razão plausível, a casa de oração. Ciência do Bom Viver, página 329. Tem irmão que diz, pastor, mas eu estou trabalhando na obra de Deus. Mas o irmão tinha que estar no culto. Pastor, mas eu estou ajudando minha família. O irmão tinha que estar aí no culto. Pastor, eu tenho um monte de coisa, meu trabalho, minha família, tem que arrumar as coisas. O irmão tinha que estar aí no culto, sabe? Ela termina ao dizer para nós: no entanto, não adianta querer defender os valores cristãos sem ter um contato diário com o Deus que estabeleceu esses valores cristãos. É a falta dessa relação diária e a falta dessa relação diária com a Bíblia e a oração que nos leva a substituir valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. O crente não estuda a palavra, o crente não estabelece coisas com Deus e sabe o que é que vai tomar no lugar? Ideologias humanas na cabeça do irmão. Quantas vezes eu já vi irmão falando no Facebook sobre essas ideologias humanas, essas coisas que ele segue e papapá e não sei o quê, e ele não fala da Bíblia. Ele não fala das coisas de Deus. Ele fala de um monte de coisa, mas das coisas de Deus, do alto, ele não fala. Por quê? Porque ele está longe dela. Ele não a estuda. Ele não está conseguindo entender que esse mundo jaz do maligno. E só tem uma coisa que vale a pena. O que que os anjos de Deus, os serafins, concluíram que vale a pena? Você lembra lá? Acho que é Isaías 1. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. Tem um hino na nossa igreja, né? Santo, 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 Deus onipotente. Isso daí é lá de Isaías. Os anjos serafins, que são os seres fortes e flamejantes, eles falam que pela eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque eles falam pela eternidade. Não é porque eles são máquinas de ficar só falando isso. É que eles concluíram
que de tudo que existe, e olha que existe muita coisa para esses anjos que conhecem tudo, eles concluíram que não existe nada melhor do que declarar Deus é santo, santo, santo. Deus é separado, Deus é forte, Deus é poderoso. Eles são arautos da pregação de que Deus é forte, Deus é santo, Deus é consagrado, Deus é diferente, Deus é ímpar. E eles concluíram de todo o vasto conhecimento que existe no universo que não existe nada tão melhor do que reconhecer a, que Deus é santo. Então, perceba, se eles reconheceram isso, nós também temos que reconhecer que o que temos que pregar não são as ideologias humanas, o que temos que pregar são as coisas do alto. Não temos que ter autoajuda, mas ajuda que vem do alto. Por quê? Porque, irmãos, tudo que fazemos aqui um dia será destruído. Tudo que conquistamos aqui um dia vai embora. E o que que vai durar? Quem você pregou o evangelho, quem você chamou para o caminho de Deus, a sua família que você manteve na presença do Senhor. Isso é que vai durar. Levá-los para o céu, para a eternidade. Por quê? Porque esse mundo de meu Deus já é do maligno. Não tem muita solução para ele. Mas em Deus temos força. Por isso, eu concluo declarando a você que é preciso, quando fizer a oração, louvar a Deus, engrandecer a Ele. Eu te louvo porque sou chamado filho por um pai de amor que perdoa meus erros e me ajuda a melhorar. É preciso também confessar ao Senhor os nossos pecados, pedindo perdão, porque muitos deixaram de buscar ao Senhor por achar que eram autossuficiente e conseguia dar conta de tudo sozinho. Hoje entendo que, estando longe de ti, estou totalmente vulnerável aos perigos de Satanás. Só em ti encontro o braço de um pai que perdoa, que fortalece, que educa, que liberta. Você também tem que confessar que Deus é forte para te ajudar nas suas próprias lutas. Você precisa buscar a palavra, porque ela é um guia seguro para ti e uma lâmpada para iluminar teu caminho. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. E depois que você entender isso, é aí que você vai fazer seu pedido de oração. Peço oração agora pelo meu filho, peço oração agora pela minha saúde, pelas questões financeiras, que os momentos públicos de adoração na igreja e a participação ativa na igreja e na missão também sejam consideradas como de vital importância no relacionamento com Deus. Ir para a igreja é de vital importância em você ter o um relacionamento com o Senhor. Imagina, irmãos, um braseiro, imagina uma churrasqueira. Se você pega uma daquelas brasas e coloca no chão e as outras brasas estão ali dentro da churrasqueira, qual é a brasa que vai esfriar mais rápida? A que está sozinha no chão ou a que está dentro da churrasqueira? É a brasa que está sozinha no chão. O crente que não ora, o crente que não vai para a igreja, o crente que não busca, ele está sozinho. O que acontece? Porque tem muito crente que diz, não, pastor, mas eu posso adorar em casa, sozinho. De fato, você pode fazer, mas Deus não quer que você faça só isso. Deus quer que você esteja dentro do braseiro dele, adorando junto com outros irmãos. Por isso a importância de ir também no culto público. Que Deus ajude você, que Deus dê ânimo, dê força a você e que você mexa na raiz, cava ao redor, coloca adubo, começa a colocar coisas de Deus, começa a ouvir músicas do Senhor, começa a assistir palavra de Deus, começa a assistir coisas do Senhor, ouvir a palavra, ler a palavra. Não tenho tempo, vai no trabalho, coloca no ouvido ali a palavra do Senhor, vai ouvindo, mas você está colocando ao seu redor coisas de Deus. Em vez de você estar pensando em qualquer outra coisa, pensa nas coisas do alto. Por quê? Porque lá nós nos encontraremos. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja a guiar cada ovelha do nosso distrito de freguesia do homem. Mais uma vez nós teremos uma oração. A irmã Márcia estará entregando a vida dos nossos irmãos na mão de Deus. Ela vai estar, a nossa diretora do Ministério da Mulher, orando e pedindo, clamando, entregando essas famílias que estão passando por lutas e provações na mão do Senhor. Porque primeiro Deus. Vamos orar. Oremos.